A Cartoon Network foi acusada de praticar um atentado terrorista. A polêmica aconteceu em 2007, durante uma campanha de marketing para divulgar o novo filme da série Aqua Teen. A ideia era instalar algumas placas de LED, usando os personagens Moon Knights para chamar a atenção das pessoas. E as placas realmente chamaram a atenção das pessoas, só que de um jeito muito errado. As placas acabaram sendo confundidas com um tipo de bomba caseira. A polícia fechou as ruas e até o esquadrão antibombas foi acionado. A confusão foi tão grande que na época o então vice-presidente da Cartoon Network, Jim Samples, acabou pedindo demissão. Os detalhes dessa história você vai ver agora. Olá, eu sou André Bedeni e está começando mais um Treta Toon, o seu jornal de tretas dos desenhos animados. Bom, a história que eu vou contar pra vocês hoje é tão bizarra, mas é tão absurda que parece até mentira, mas aconteceu de verdade. Bom, pra você entender essa história, primeiro eu preciso falar pra você sobre o desenho Aqua Teen. Se você nunca assistiu essa série, o conceito dela é até bem simples. Ela narra o dia a dia de três amigos que são um milkshake, uma batata frita e uma almôndega. Esses três amigos acabam se metendo em várias situações estranhas e precisam lutar contra alguns vilões bem ridículos para salvar a cidade. Bom, a Cartoon Network surgiu lá no começo dos anos 90 como um canal que passava desenhos animados 24 horas por dia, 7 dias por semana. No começo, ela só passava desenhos antigos, então ela passava os desenhos antigos dos Looney Tunes, desenhos antigos da Hanna-Barbera, desenhos antigos do Popeye, mas com o passar do tempo, ela começou a produzir os seus próprios desenhos. E aí, em 1994, surgiu o projeto World Premiere Toons, que mais tarde mudaria de nome para What a Cartoon Show e que mais tarde mudaria de nome para Cartoon Cartoons. O World Premiere Toons foi um projeto onde a Cartoon Network queria dar espaço para novos animadores, para novos criadores, para testar e experimentar novas ideias para novos desenhos animados. A ideia inicial é que seriam feitos desenhos para crianças e junto nessa época daí surge um outro projeto focado em produzir programas para adultos. E digamos que a primeira experiência da Cartoon Network produzindo um programa para adultos foi Space Ghost de Costa a Costa. Era um talk show apresentado por um super-herói que recebia convidados que no caso eram pessoas reais. Como por exemplo, teve um episódio que o Space Ghost recebeu Jim Carrey. Só que, de novo, lembrando, Space Ghost de Costa a Costa era um programa produzido e pensado para um público adulto. E teve um episódio que o Space Ghost recebeu como convidados um copo de milkshake, uma batata frita e uma almôndega. E foi daí que surgiu a ideia do desenho Aqua Teen. Então esse episódio do Space Ghost, ele serviu como se fosse um gatilho, da onde surgiu a ideia para fazer o desenho Aqua Teen. O desenho inclusive foi criado por esses dois caras, Dave Willis e o Matt Maiellaro. Esses dois caras, eles eram roteiristas, do Space Ghost Costa a Costa, então eles que escreviam as histórias, as situações, as piadas e participavam da produção do programa. E foram eles que escreveram esse episódio onde o Space Ghost recebe um milkshake, uma batata frita e uma almôndega. Mas desde essa época eles já sonhavam em produzir o seu próprio desenho animado. Mas aí em 1999 a produção do Space Ghost foi pausada, porque a Cartoon Network queria começar um novo projeto que seria focado em produzir desenhos para adultos. Sim, aqui eles estão falando da Adult Swim, que surgiu aí nesse momento. Quando o Space Ghost Costa a Costa é parado, eles criam um spin-off do programa que foi o Show do Brack. Depois veio o Laboratório Submarino 2021, depois veio Harvey e o Advogado, e o quarto desenho escolhido para ser produzido foi justamente Aqua Teen. Só que de todos os desenhos da Adult Swim, o Aqua Teen, ele era justamente assim, o mais polêmico. Só para vocês terem ideia, o desenho já se meteu em várias polêmicas e já teve várias cenas censuradas, como essa aqui. I got rid of my teeth at a young age because I'm straight. Teeth are for gay people. That's why f***ers come and get 'em. Além de que, Aqua Teen teve um episódio inteiro censurado, que foi o episódio Dick's Old. Ele tem mais de 4.330 pênis aparecendo durante toda a história, sem contar que um dos personagens é basicamente um pênis ambulante. Mas não foi só lá nos anos 2000 que Aqua Teen se meteu em polêmicas. Até agora, aí recentemente, em 2020, Aqua Teen teve um episódio inteiro censurado na HBO Max, que foi o episódio Shake Like Me. Ele começa com o Shake sendo mordido
abatido por um homem negro radioativo e graças a isso, o shake acaba se transformando em um estereótipo de milkshake negro. Em 2020, esse episódio acabou sendo retirado da HBO Max por ser considerado de muito mau gosto e por fazer uso de estereótipos e cenas racistas. E aqui no Brasil, Aquatim fez muito sucesso, principalmente por causa da sua dublagem. Olha, recebeu outra intimação, Shake. É impressionante, né? Eu nunca recebi um Bolsa Família. E já é a segunda intimação em 2 dias. Cobrança chega rapidinho, é a vida, né? Acabou. Cansei de ouvir você, criatura. Aliás, eu tenho uma maldição pra você. Amanhã tu pega teus panos de bunda e dá o fora daqui. Vou voltar pra minha cama. Maldição. Já ouvi, já entendi. Ô, múmia chata, me deixa. Separa, a gente não quer problemas aqui. Eu concordo. Acho que violência não resolve nada. Mas como é boiola? Você acha que violência não resolve nada? Que tipo de monstro você é? Tu não fica cobertando aquele robô filha da puta não, hein, ô seu Zé Buceta. Eu tô procurando aquele arrombado e não acho. Já rodei aí pra caralho e aquele filha da puta sumiu. Tu tá fudido comigo, hein? Pode deixar, eu vou conversar com ele. Bom, já deu pra vocês verem que Aquatim desde o começo foi um desenho sempre envolvido em muitas polêmicas. E agora que você entendeu todo esse contexto, vamos falar da maior polêmica de todas, talvez assim, a maior vergonha da história da Cartoon Network. Em 2007, seria lançado nos cinemas o primeiro filme da franquia Aquatim. Bom, aí pra divulgar esse filme, a Cartoon Network contratou uma empresa de marketing especializada em fazer, digamos, algumas estratégias de marketing diferenciadas. Essa empresa pensou em divulgar o filme do Aquatim usando uma estratégia de marketing chamada marketing de guerrilha, que para quem não sabe significa o seguinte: estratégia para promover um produto ou serviço usando maneiras pouco convencionais que consigam criar uma experiência memorável no consumidor. Resumindo, fazer marketing de guerrilha é você divulgar um produto ou um serviço de uma forma bem agressiva, para causar impacto, para chamar atenção. Um bom exemplo disso foi quando a Volkswagen colocou um escorregador nas escadas de um metrô na Alemanha. Teve também a vez que a Coca-Cola instalou uma máquina especial que distribuía cocas grátis, distribuía flores, distribuía pizzas e até um sanduíche gigante. Teve também uma vez que a Sprite instalou uma máquina gigante de refrigerante para que as pessoas pudessem tomar uma ducha na praia. Bom, eu lembro que quando eu estava na faculdade, lá uns 10 anos atrás, fazer marketing de guerrilha estava na moda. Todo mundo queria fazer marketing de guerrilha, inclusive quando os professores passavam trabalho de faculdade, eu lembro que eu e meus amigos, a gente sempre pensava, pô, vamos fazer marketing de guerrilha. Então assim, tava na moda, eu entendo a Cartoon Network querer usar marketing de guerrilha para divulgar Aquatim. Outra coisa que você precisa saber é que dentro do desenho do Aquatim existem esses personagens chamados Moon Knights, que são tipo alienígenas, eles são tipo os antagonistas da série e eles sempre aparecem para causar estragos ou para bagunçar as coisas pela cidade. Entendeu, né? Causar estragos e bagunçar a cidade. Vamos lá. E aí, para divulgar o novo filme do Aquatim, eles tiveram a brilhante ideia de instalar algumas placas de LED. Essas placas, então, tinham o formato dos Moon Knights e elas eram penduradas em diferentes pontos da cidade e ficavam assim, desse jeito, como você pode ver. Ou seja, a ideia desse marketing era espalhar várias placas de LED dos Moon Knights pela cidade, só que deu tudo errado. O problema é que algumas pessoas começaram a ficar assustadas, porque essas placas começaram a aparecer e elas pareciam muito com bombas caseiras. As pessoas começaram a ligar para a polícia e a polícia chamou o esquadrão antibombas para retirar os objetos. Gente, foi o maior caos, vocês não têm ideia. Era polícia para todo lado, esquadrão antibombas fechando a cidade, jornais, repórteres cobrindo o caso como se aquilo fosse um novo atentado terrorista tipo 11 de setembro. Imagine os Estados Unidos inteiro parando para ver que um atentado terrorista estava rolando na cidade de Boston. A polícia fechou transporte público e como foi bem de manhã, assim, milhares de pessoas não puderam ir trabalhar, então assim, empresas não funcionaram, tiveram prejuízo, foi o caos. Lembrando que Boston tinha mais de 40 placas de LED de Moon Knights instaladas em vários pontos da cidade. E só para explicar, quando você olhava as placas assim bem de longe, não dava para ver muito bem o que era aquilo, mas se você olhasse bem de perto, digamos, realmente dava para ver que eram objetos meio estranhos. Além disso, algumas placas foram bem mal instaladas
instaladas, então dava pra ver toda a fiação exposta, dava pra ver os cabos com fita isolante. Resumindo, parecia uma grande gambiarra. Por isso que a própria polícia, quando chegou perto, achou que aquelas placas realmente poderiam ser algum tipo de dispositivo ou algum tipo de bombas caseiras instaladas. A polícia só foi perceber que tudo aquilo não passava de um mal entendido, tipo assim, às 2 da tarde, muito tempo depois, quando um policial reconheceu que as placas eram os Moon Knights, personagens do desenho Aquatim. Pra resumir a história, depois que tudo foi esclarecido, tava todo mundo com muita raiva, tava todo mundo indignado, a polícia, os bombeiros, o esquadrão anti-bombas, a prefeitura, os jornais, os repórteres, e assim, todo mundo tava com raiva, então todo mundo queria achar um culpado e fazer que esses culpados pagassem por isso. Então a polícia descobriu que os 2 responsáveis por instalar essas placas na cidade de Boston tinham sido Peter Berdwowski e o Sean Stevens. E com isso, ela abriu um pedido de prisão para os 2 jovens e levou os 2 presos para a cadeia. E só para deixar claro, esses 2 jovens, eles não faziam parte da empresa do marketing de guerrilha, eles foram contratados só para instalar as placas, tipo assim, o serviço foi terceirizado e a bomba estourou no colo deles. Os 2 passaram a noite na cadeia e aí só no dia seguinte os advogados da Cartoon Network chegaram, pagaram a fiança de $2.500 para os 2 serem soltos. Vários repórteres pediram para fazer entrevistas com esses 2 jovens, mas os 2 só faziam piadas e falavam coisas nada a ver, como tipo o corte de cabelo dos anos 70. It's kind of important to some people. It's haircuts in the 70s. Yeah, we really want to discuss the style of them. We feel it's really important because we think it's been a big inspiration on how people live their lives today. Mas calma que a história não acabou por aqui. A Turner chegou a um acordo com as agências de Boston, concordando em pagar $1 milhão para cobrir os prejuízos no departamento de polícia e mais $1 milhão para apoiar o departamento de segurança da cidade. Além disso, a repercussão foi tão negativa que o então vice-presidente da Cartoon Network, na época, o Jim Samples, ele acabou sendo forçado a renunciar ao seu cargo. E isso foi bem triste, já que Jim Samples, ele foi responsável por uma das melhores fases da Cartoon Network, época que o canal lançou desenhos originais de muito sucesso, como A Turma do Bairro, Ben 10, As Aventuras de Billy Mandy, Samurai Jack, Clone Wars e Mansão Foster para amigos imaginários. E não foi só a Cartoon Network que sofreu consequências, a própria cidade de Boston acabou virando motivo de piada por muitos anos. Na época, as pessoas iam até Boston só para fazer piada e elas colavam adesivos em lugares aleatórios e os adesivos diziam assim: calma, não entre em pânico, isso aqui não é uma bomba. Imagina, os moradores de Boston ficaram sofrendo bullying por vários anos por causa dessa confusão. Bom, mas a história não podia terminar assim, né? Acontece que depois de toda essa confusão, os criadores do Aquatim resolveram escrever um episódio para tirar sarro de tudo isso que aconteceu. E aí surgiu o episódio Boston, que mostra o Shake querendo fazer um leilão online para vender fotos da almôndega, e aí para divulgar esse leilão, os personagens viajam até Boston e colocam o almôndega embaixo de um viaduto, cheio de luzes e fios e pilhas ao seu redor. O episódio ainda faz várias referências ao terrorismo, com o almôndega sendo confundido com uma bomba, o Shake colocando um monte de dinamites na porta do Carl e até os Moon Knights vestidos de terroristas. Ou seja, foi um episódio escrito e pensado para fazer piada com tudo isso. E bom, é óbvio que aconteceu, esse episódio foi censurado. Esse seria o primeiro episódio da 5ª temporada e ele seria lançado em janeiro de 2008, mais ou menos um ano depois de toda essa confusão. Mas é óbvio que a Time Warner e a Cartoon Network não aceitaram passar esse episódio. O episódio foi proibido de passar na TV, foi proibido de ser lançado em DVD e a gente só foi ver esse episódio tipo quase 10 anos depois, quando alguém vazou ele na internet. Inclusive, essa versão que vazou na internet não é a versão final, porque dá pra ver que tem várias cenas aqui sem cores, tem várias cenas até ainda não finalizadas. E bom, essa é a história da maior vergonha da história da Cartoon Network, quando a Cartoon Network foi acusada de estar cometendo um atentado terrorista. Uma história completamente absurda, mas que aconteceu de verdade. Post 9/11 world, things aren't always what they appear to be. What's going on? What I missed? Oh my God, it's a bomb! Put down the sandwich and walk away! Eu sou André Bedeni e esse é o Treta Toon, o seu jornal de tretas dos desenhos animados.